Bendito é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Seja exaltado o teu nome, Jesus, nessa manhã. Nós te glorificamos, Pai. Continua falando conosco através de Provérbios, capítulo 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas os corações prova o Senhor. Amém. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá, e para onde quer que se volte terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento se compromete, ficando fiador do seu próximo. O que ama a contenda ama o pecado. O que faz alta sua porta facilita a própria queda. Perverso de coração jamais achará o bem. O que tem a língua dobre vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui o conhecimento. O sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Provérbios capítulo 17. O princípio de sabedoria que nós queremos destacar é a provação. O sábio será provado. Deus prova os seus verdadeiros filhos. A provação é a permissão de Deus para testar a nossa fé e testar a nossa verdadeira sabedoria. Em cada prova, Deus treina e Deus mostra o nível que nós realmente estamos. Nós não sabemos o nosso nível de sabedoria até que a prova chegue, e ela vai chegar sobre os filhos de Deus. Adão foi provado e ele foi reprovado, e ele foi provado justamente na área da sabedoria. Ele disse, quando foi tentado, primeiro Eva, depois ele, quando a serpente disse, você terá conhecimento, ou seja, oferecendo a ele uma sabedoria extra, tentando convencê-lo que Deus estava escondendo alguma coisa dele melhor. Ele cai no engano de achar que o conhecimento, sem a aprovação de Deus, seria algo bom, mas ele peca contra o maior princípio de sabedoria, que é o temor de Deus. Sem temor de Deus, você pode buscar e até ter conhecimento humano, mas não terá sabedoria do alto. E aí o livro de Gênesis já começa mostrando isso, essa prova, e José, terminando o livro de Gênesis, também é provado, mas ele não cai nos laços, porque ele teme a Deus. Todos nós seremos provados. A prova, ela não nos derrota, a prova mostra o que está dentro do nosso coração.
A prova mostra o nível de fé que nós estamos, o nível de sabedoria que nós realmente temos. O texto diz que o fogo vai nos provar, né? O versículo 3, o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas o Senhor prova o coração. Quanto mais nós estudarmos confiando em nosso entendimento, menos sabedoria de Deus nós vamos adquirir. Nós precisamos estudar e buscar entendimento, mas confiando no Senhor. Se confiarmos em nós mesmos, vamos cair na soberba. E a provação, ela vai mostrar justamente o nível de orgulho que tem dentro da gente. Deus usa a provação para nos limpar do orgulho e produzir mais brandura no nosso coração. Uma oração que uma criança fez certa vez: Senhor, faça com que os maus se tornem bons e que os bons se tornem mais agradáveis. Porque muitas pessoas vão se tornando iracundas, rixosas, pessoas às vezes boas, mas vão se tornando endurecidas. E quem se endurece vai se ensurdecendo para a voz de Deus. E a provação vem para nos quebrantar mais, nos tornar mais humildes. A provação vem para nos peneirar, como Jesus falou que seria assim com Pedro, avisando a Pedro. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus diz que Satanás ia peneirá-lo. Os irmãos lembram desse texto? Jesus diz que Satanás pediu para peneirar, ou seja, precisava de permissão, e Jesus permitiu. Em Lucas 22, versículo 31, a peneira para provar o coração de Pedro, que estava muito soberbo, muito independente, muito cheio de autoconfiança. Quando Jesus fala, você vai me negar e os outros também, ele diz, todos podem, menos eu. A provação vai mostrar o nível de orgulho que nós andamos. Deus vai nos peneirar para tirar as cascas que às vezes nós temos para nos proteger contra algumas dores da vida, mas elas precisam ser removidas, as cascas, para que o trigo que está dentro da gente venha à luz. A provação vai jogar a gente, balançar, para que as cascas saiam e o trigo brote dentro da gente. Deus tem um propósito, toda provação tem um propósito. Não é à toa que lá em Tiago capítulo 1 diz, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago capítulo 1, a partir do verso 1. Porque a provação da vossa fé, uma vez confirmada, vai produzir perseverança, vai produzir experiência, vai produzir maturidade. Nós somos produtivos quando enfrentamos a provação com a sabedoria de Deus. Mas vamos para Provérbio 17, o que ou como seremos provados? A nossa sabedoria será provada primeiro no meio da escassez, como já temos falado em alguns provérbios. O verso 1 diz, é melhor um bocado seco, tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e contendas. Nós vamos ser provados quando a gente tem pouco. Nós vamos mostrar o coração, a nossa confiança em Deus. Nós vamos mostrar se a nossa alegria está no Senhor ou nas circunstâncias. Em alguns momentos da vida o Senhor permite termos menos. O deserto não é um lugar que falta tudo, é um lugar que Deus nos dá o suficiente. Segundo lugar, seremos provados quando estamos ouvindo alguma conversa, quando nós ouvimos algumas palavras. O versículo 4 diz que o malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Ou seja, toda vez que alguém vem te contar um pecado, uma tragédia, algo, você está sendo provado ao ouvir. Deus está permitindo para ver o teu coração. E quando você concorda com a pessoa, ou você reage no espírito contrário à sabedoria de Deus, Deus está mostrando o teu coração e o meu coração. Quando alguém vem te contar algo, vem trazer uma maledicência, e como você acolhe isso, mostra o nosso coração. Somos provados quando alguém vem nos contar algo sobre alguém que não tem a ver conosco. Terceiro, somos provados também quando outras pessoas estão passando por provas. Quando os nossos amigos são provados. Olha o versículo 5 de Provérbio 17, o que escarnece do pobre, insulta o que o criou. O que se alegra da calamidade, não ficará impune. Ou seja, quando há calamidade na vida do irmão, há aprovação na vida de alguém que está perto da gente, é para que a gente aprenda.
e mostre o nível de compaixão que há em nós, de oração verdadeira que há em nós. Em que nível estamos quando vemos um terremoto matando mais de 200 pessoas, um furacão no México, furacão, 200 pessoas, como isso mexe com a gente? Nos faz orar ou apenas somos indiferentes? Quando outros são provados, nós também somos provados, na provação de um amigo. Como você reage, como você ajuda, como isso mexe com você? Se você é indiferente, se você o julga, Deus está provando a gente, quando outros são provados perto da gente. O versículo 9 também diz isso: quem encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Às vezes há pessoas que estão com conflito, ao invés da gente encobrir para ajudar, a gente começa a trazer aquilo à luz para trazer mais contenda e divisão. Nós somos provados quanto outros são provados. Terceiro lugar, ou quarto lugar, nós somos provados quando tentam nos subornar. Toda vez que alguém tenta te oferecer algo, em troca de alguma coisa, em nível de suborno, você está sendo provado. O versículo 8 diz: pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. Ele diz: eu vou te dar, eu vou conseguir, eu vou te comprar. As pessoas dizem: todo homem tem um preço, mas o nosso preço o Senhor Jesus já pagou. Amém. Nós não precisamos de nada deste mundo. Nós temos o que é mais importante, nós temos o Senhor. O texto diz aí no versículo 8: e para quem quer que se volte terá seu proveito. O suborno é uma arma poderosa para despertar a ambição que há no coração do homem, mas você está sendo provado. Alguns até confundem um momento de oportunidade de ser subornado com uma bênção de Deus, e dizem: eu vou me dar bem, mas é provação. Deus às vezes vai permitir você ser tentado em uma área que você já ambicionava, mas Ele permite para que essa raiz seja arrancada de nós, e não alimentada, não regada. Em quinto lugar, somos provados também quando somos repreendidos. Versículo de número 10: mais fundo entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites no insensato. 100 açoites no insensato não faz diferença, mas quando um prudente, um sábio é repreendido, entra profundamente nele. Somos provados quando alguém nos repreende, quando alguém nos corrige, quando alguém vem e nos confronta com algo que ele viu em nós e que a gente precisa mudar realmente. Uma das maiores marcas de alguém que está sendo amadurecido espiritualmente é o amor à correção. É a maneira que ele se submete à exortação, à disciplina. Provérbios vai falar disso. Em sexto lugar, somos provados, a nossa sabedoria será provada na hora da angústia. O verso 17, o versículo 17: em todo tempo amo um amigo, mas na angústia se faz o irmão. Às vezes nós temos pessoas que estão conosco nos momentos melhores da nossa vida, mas às vezes no momento difícil, na hora que você precisa, elas desaparecem. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Amém. Também sabemos de pessoas que não conseguem se alegrar conosco quando a gente está feliz, e às vezes na hora da tristeza até se aproxima muito mais para um sentimento de culpa, ou de tentativa de mostrar uma solidariedade que não é sincera. Mas na angústia que nós passamos, nós somos provados. Versículo 22 diz: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito faz secar os ossos. Ou seja, quando você estiver passando por uma angústia, mantenha o coração alegre. Amém. Jesus falou: vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Nós não temos controle sobre as circunstâncias, mas nós podemos decidir manter um coração que se alegra em Deus. Filipenses, o apóstolo Paulo falando: alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O verso 22 então diz: o coração alegre é remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Não deixe que as circunstâncias abatam o teu espírito. Mantenha o teu espírito alegre em Deus. Amém. Pregue para você mesmo como salmista, dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e Deus meu. Amém. E em último lugar, nós somos provados nas contendas. Quando nós nos aproximamos de algum nível de contenda, nós estamos sendo provados. Versículo 14 diz: como o abrir da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que
Antes que o que mesmo? Antes que seja envolvido. Antes que seja envolvido. Ou antes que haja rixas. Começou um nível de contenda pessoal dentro de casa com pessoas. Retroceda. Não reaja. Não ataque. Mas entenda que contendas são oportunidades que nós estamos sendo provados para que a gente possa reagir ou agir, não pelo que estão fazendo, mas agir com o espírito oposto, agir debaixo dos princípios e valores que cremos, não pelo que estão despertando em nós com aquelas palavras e atitudes. Versículo 22 também fala assim: o coração alegre, ele vai nos manter como um bom remédio, como a gente falou. E a conclusão desse provérbio, ele sempre vai mostrar mais uma vez as recompensas daqueles que são sábios e a sua sabedoria foi aprovada. O Senhor diz através de Paulo, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz: procura te apresentar como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E para a gente ser aprovado, nós temos que fazer a prova, temos que passar pela prova. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que as nossas provas possam ser vistas como oportunidades para a gente crescer em sabedoria e se autoavaliar para ver o nível de sabedoria e maturidade que realmente nós estamos. Porque às vezes nós achamos que estamos com maturidade ou nos achamos sábios, mas quando a prova vem, a gente está caindo sempre na mesma cilada. Há coisas que nós sempre somos reprovados sempre naquela mesma prova. Deus quer que a gente peça a Ele sabedoria, porque Ele diz que a todos Ele vai dar, para saber enfrentar e passar pela prova e sair dela purificado para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, que é a fonte de toda sabedoria. Amém.